Apocalipse capítulo 22. O verso 10 diz assim: Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o verso 18, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o 17, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Vamos orar, irmãos. Amém, Senhor. Senhor, nunca, jamais a palavra vem de nós. Nunca, jamais. Se ela vier de nós, Senhor, ela vai trazer problema para nós e problema para os irmãos. Senhor, não falamos palavras ensinadas por sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais a espirituais. Os irmãos são espirituais. Os irmãos têm o Espírito, Senhor. Todo que tem o Espírito é espiritual, Senhor. E pode discernir bem todas as coisas. O homem natural não aceita as coisas do teu Espírito. Mas nós temos, Senhor, a mente de Cristo, para podermos compreender as tuas coisas. E nós te agradecemos imensamente pelo Senhor estar abrindo a tua palavra para nós, Senhor. Abrindo ela, Senhor. Nos falando, o Senhor disse que o segredo do Senhor é para os seus, que o Senhor não lança pérolas a porcos, mas nós somos teu tesouro, Senhor. Nós somos aquela pérola pela qual o Senhor vendeu tudo para comprar, Senhor. Ó Senhor, te louvamos e te bendizemos, Senhor. Te agradecemos imensamente. Fala-nos, Senhor, fala-nos, Senhor. Ó Espírito Santo, entregamos o governo dessa reunião em tuas mãos, Senhor. Tanto para nós que vamos falar, que somos totalmente vaidades, Senhor. Somos totalmente vaidades. Não há nada em nós mesmos, nem para pensar alguma coisa como nós mesmos, Senhor. Nós não sabemos nada, não temos nada, Senhor. Queremos tomar aquela lição de ontem, que somos pobres de espírito, Senhor. Nós somos pobres, não temos nada, Senhor, absolutamente nada. O que nós temos e podemos ter tem que vir do Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, Senhor. Vem de ti, Senhor, a qual é o Pai das luzes, aonde não há mudança nem sombra de variação. Queremos ouvir a tua palavra e acolher com mansidão essa palavra, Senhor, porque nós sabemos que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Em nome de Jesus entregamos a ti, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Bem, irmãos, nós fazemos parte do propósito de Deus. Você nasceu, certo?
Você nasceu nesse mundo. Então você faz parte de um propósito de Deus. Você tem um chamamento da parte de Deus. Claro que os nossos pais pecaram, caíram, isso tudo é verdade, nós nascemos no pecado, mas o Evangelho veio a nós para mostrar que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, todos os que crê, todo aquele que crê será salvo. Todo que confessar o Senhor Jesus e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, esse será salvo. Porque é com a boca que se faz, com os ouvidos que se ouve, com a boca que se faz confissão para a salvação e com o coração que se crê para a justiça. Então você é uma pessoa que vive, você é um ser vivente. E eu creio que você é uma pessoa que recebeu o Senhor. Se você não recebeu o Senhor, você está morto espiritualmente. Você não tem vida, não tem vida de Deus. Você está separado da vida de Deus. Certo? Você está numa condição de ignorância, ainda que você ache que está tudo certo com você. Mas se Cristo não é a sua vida, né, você não é dele, você não é de Deus verdadeiramente. Então, aqueles que realmente receberam o Senhor, que se entregaram ao Senhor, esse sim é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. Nós vivemos em novidade de vida, cada dia e eternamente essa novidade de vida. Mas você tem 3 destinos. Só 3 destinos. Não há outro destino. Né? Todos nós estamos destinados. Uma vez que você nasceu nesse mundo, até mesmo um aborto, ele tem um destino. Todos temos um destino. E só há 3 lugares, na verdade, que nós estaremos, que o ser humano estará. O primeiro deles, como nós vimos aqui, voltando um pouquinho aqui no capítulo 20 de Apocalipse, no verso 15 está escrito assim: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse é o destino final de todo aquele que foi riscado do livro da vida. Isso Deus fala, quem ele riscará? Aquele que pecar contra ele. E ele vai dizer aqui no capítulo 21, no verso 8, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, ou aqui tem relação com drogas, drogados, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E esse segundo grupo de pessoas, quer dizer, todos que não estiverem, que forem riscados do livro da vida, né? Os homicidas, esses incrédulos, todos esses, a sua parte será no lago de fogo. Mas os que estão escritos no livro da vida entrarão para o novo céu e nova terra. Mas nesse novo céu e nova terra haverá 2 lugares, somente 2 lugares, que é que nós lemos ontem, lembra, irmãos, verso 24, do capítulo 21 aí, vai dizer a cidade, verso 23, a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, esse novo céu e nova terra não terá sol, não terá lua, certo? Não tem sol, novo céu e nova terra. Deus criou o sol, Deus criou as estrelas, Deus criou a lua.
né? Para governar o dia, para governar a noite, lembra lá o quarto dia, certo? Mas o primeiro dia, o que que foi? O primeiro dia, haja luz e houve luz. Quem é essa luz? É Jesus. João fala. Tudo foi criado por ele, para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Paulo fala isso também em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, lembra? Aquele que disse das trevas resplandecesse a luz, né? Aquele que disse haja luz, ele mesmo é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então agora, qual é o caminho do justo? Qual que é o nosso caminho? Né? A caminhada do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Então você começa onde? Começa na escuridão da sua alma e termina na luz do Senhor ao meio-dia. É isso que está vivendo ali. Será que a nossa cacholinha consegue entender essas coisas? O Senhor faz essas comparações para a nossa cacholinha poder entender como que é o processo da vida cristã. Quando a gente começa a partir das trevas. Lembra que o Senhor disse lá? Foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então, quando que começou, quando que amanheceu, quando que a luz da aurora resplandeceu no seu coração? Aquela luz da manhã, aquele sol da manhã, né? Quando que começou? Lá no primeiro dia da sua vida. Foi lá que essa luz da aurora, lembra ontem nós estávamos vindo para cá e o sol, você olhava lá, o sol estava começando a levantar lá naquele finalzinho. Esse sol da justiça, essa luz da aurora, é o Senhor mesmo, que resplandeceu no seu coração. Agora ele veio para brilhar mais e mais, né? Para nos tornar, para nos levar a esse dia perfeito. Então, nesse novo céu e a nova terra, os que caminharam assim com o Senhor, nós vamos ver os chamados vencedores. Volta aqui no capítulo 21. No verso 7, ele vai falar aqui da Nova Jerusalém, e ele vai dizer assim no verso 7: aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então, aquele que vencer herdará essas coisas. Quer dizer, aqui existe uma condição, né? Porque filhos todos nós somos. Você nunca vai deixar de ser filho, lembra? Mas a quem o Senhor deu o poder de julgar? A pessoa de Cristo. Então, se ele vai julgar, existe aí uma situação de diferença entre nós. Porque se não houvesse diferença na caminhada, nós não precisaríamos ser julgados. Ser julgados para quê? Por que nós somos julgados? Né? Não é o grande trono branco, porque o Senhor Jesus fala, aquele que ouve as minhas palavras, lembra João 5,24? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Está vendo? Né? Ele fala assim, passou da morte para a vida. Ali é morte espiritual, é thanatos, não é morte física. Aí ele vai falar acerca dos que morreram. E haverá um tempo em que os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. E aos que ouvirem, viverão. Ali é a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição ele vai falar logo em seguida. Mas haverá um tempo em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho e sairão. Agora não fala que viverão. Sairão. Os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo e os que fizeram o bem para a ressurreição da vida. Então, esse lugar das nações, ela foi preparada por Deus para aqueles que vão passar pelo grande trono branco e que vão entrar pelo novo céu e nova terra. Quem são esses, irmãos? Muitos lá no grande trono branco. Por exemplo, os abortos. Lembra que a palavra fala que um aborto é melhor do que um homem que viveu 100 anos, tudo e não conheceu o Senhor.
As crianças, por exemplo, vamos ler aqui, volta no capítulo 20. Capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco. Que trono branco é esse? É o trono do juízo final. Lembra que Jesus disse que os ninivitas se levantarão no juízo contra essa geração. Lembra que Jesus falou? Os ninivitas se levantarão no juízo. Aqui, nesse grande trono branco, eles vão se levantar no juízo contra aquela geração que viveu com Jesus. E eles vão falar: Jonas pregou para nós e nós nos arrependemos. E vocês, o próprio Jesus, e ele usa essa expressão, eis aqui alguém que é maior do que Jonas. Lembra, ele disse da mulher de Candace, da rainha de Candace, que saiu lá para ver a sabedoria de Salomão. Lembra? Jesus fala sobre isso. Ela estará lá no juízo contra essa geração. Eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Então, o que o Senhor fará com os ninivitas? Vai lançar tudo no lago de fogo? Não. O que o Senhor fará com a rainha de Candace? Também não. E aqueles que tiveram uma vida de justiça lá no Velho Testamento, lembra que lá é falado a palavra justo? O justo que viveu em justiça diante de Deus. O que o Senhor fará? O que o Senhor fará aqui com as crianças? Veja aqui, ó. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Tá vendo? Então, quem que vai estar na presença? Quem que fugiu da presença dele? Todos que não quiseram ver. Todos que ele chamou e não quiseram. Né? E tem os do céu também, que fugiram dele, que não quiseram ver. A palavra fala, não fala? Que nós julgaremos o mundo e julgaremos os anjos. Né? Não todos, os vencedores. Então, aqui ele vai dizer o seguinte: e vi, verso 12, e vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, por exemplo, lembra que Paulo citou esse momento aqui? Paulo citou esse momento falando contra os judeus e a favor dos gentios. Vamos lá em Romanos capítulo 2, você vai se lembrar desse texto. Romanos capítulo 2, porque os judeus, eles diziam que os gentios estavam perdidos, certo? Mas Paulo era apóstolo dos gentios. Então ele fala sobre isso. Paulo, ele chama de seu evangelho. Na verdade, irmãos, nós podemos dizer que o evangelho de Paulo é o quinto evangelho. Nós temos os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas todos esses evangelhos falaram do que eles viram. Eles foram testemunhas oculares. Lucas não, mas Lucas pegou aqueles que eram testemunhas para escrever o evangelho. Mas Paulo, ele foi como um abortivo, ele fala. E ele fala o seguinte, que ele não recebeu de homem nenhum, ele não viu o Senhor Jesus, mas o Senhor deu a ele ver o que os outros apóstolos não viram. Por exemplo, lá naquela cruz, lembra quando eles olharam para Jesus lá? Qual foi a princípio? Depois os apóstolos escreveram do que aconteceu. Mas quando eles olharam para Jesus ali, lembra aqueles discípulos? Não eram discípulos comuns, eram discípulos muito próximos do Senhor, no caminho de Emaús. E eles pegaram e falaram assim, você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, que já é hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram, acabou tudo, ele morreu, nós achávamos que ele era o Messias, mas não é, morreu, acabou. Daí Jesus falou para eles, Carlos de coração, para crer tudo que os profetas falaram, tudo que foi falado. Como nós somos incrédulos de coração, a tudo que o Senhor fala.
A gente acha que não é bem assim. Saiba, irmãos, que tudo que foi escrito, tudo vai acontecer conforme está escrito. Deus não está nos enganando. Ele está nos ensinando. O que está escrito, irmão, é o que vai acontecer. O Senhor Jesus diz ali, eu testifico essas coisas. Ele deu ao anjo dar a visão a João, mas no final ele disse, não seles a profecia. Essa profecia não é para ser selada, não é para ficar sem entendimento para as igrejas. Ele diz, a qual eu dei às igrejas. Esse entendimento não é para ficar selado, esse entendimento é para que as igrejas, os irmãos, meu povo, entenda. O livro de Apocalipse, irmão, ele foi aberto após a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Ele subiu ao céu, quando ele assentou o trono, havia um livro selado, fechado e selado. O que era esse livro fechado e selado? Era tudo o que Deus tinha planejado para o futuro. Mas aquele livro não podia ser aberto se o Senhor não vencesse. Porque se ele não vencesse, não tinha sentido o Senhor continuar fazendo algo para o homem. Não teria sentido, absolutamente, ele vir tomar o reino, tomar em suas mãos, criar novo céu, nova terra, não tinha sentido. Então você vai ver que quando ele abriu aquele livro, desatou aqueles selos, aí foi autorizado começar tudo aquilo que Deus tinha planejado dali para frente. Porque tudo isso estava ligado à vitória de Cristo. Se Jesus não vencesse, ali se encerraria. Eu não sei o que aconteceria com o propósito de Deus da humanidade. Desse homem que ele quis criar para a sua imagem e semelhança. Mas ali não. Por isso que João chorava e veio um daqueles anciãos e disse, não, né? O leão da tribo de Judá, ele venceu para tomar esse livro e abrir o seu selo. Então, esse anjo trouxe, mas o Senhor Jesus disse, ele testificou essas coisas. Irmãos, o que está escrito, lembra que o Senhor disse lá no final, se você tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa aí, será tirado a parte que lhe cabe na Bíblia. Ali ele não está dizendo de quem você vai escrever uma outra Bíblia, ou vai fazer uma Bíblia, escrever a mais, escrever a menos, alguma coisa. Ali está dizendo o que não é realidade na sua vida. Se você tirar ou acrescentar alguma coisa, não tem nada a mais do que o Senhor tem para você, e você não pode ter a menos do que Deus tem para você. Você já pensou nisso? Não pode ter a mais. A mais não tem. Tem alguma coisa a mais de Cristo? Não tem. Mas nós podemos ter muito pouco de Cristo, ou quase nada de Cristo. E isso sim é um prejuízo para nós. Porque isso será tirado de nós essa parte da árvore da vida. E nós vamos ver isso, irmãos. Então veja bem, irmãos, tudo que foi escrito, toda palavra que saiu da boca de Deus, ela não voltará para Deus vazia. Não voltará, irmãos. Nem um jota, nem um tio cairá de tudo que foi escrito. É como está escrito mesmo. E não tem revelação a mais do que Apocalipse 21 e 22. Então nós temos, irmãos, que extrair desses dois capítulos as coisas mais importantes para nós, que nós precisamos entender, porque lá é o final de tudo, irmãos. Lá é a consumação de todas as coisas. Ele falou, lembra que nós lemos ontem? Está consumado, está feito, está terminado. O Senhor terminou lá, não vai ter mais nada para ser feito. Então lá, na verdade, é que vai ditar a nossa eternidade. Lá vai ditar a nossa eternidade. Lá vai dizer aonde você estará pela eternidade. E aqui, quando vemos esse trono branco, aqui no capítulo 2 de Romanos, você vai ver que Paulo fala algo assim. Ele fala,
Verso 13. Porque não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Você lembra quando Tiago falou isso? Quando o Tiago usa a expressão, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu mostraria a minha fé pelas minhas obras. Então, a forma como uma pessoa vive é como Deus olha. Não é como você fala, é como você vive. Porque Deus está olhando como você vive, não como você fala. Né? Então, ele vai dizer aqui, ó. Pois, verso 14. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então a pessoa ela não tem lei, ela não conhece a lei de Deus, não tem lei, certo? Mas ela tem nos seus corações, ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela sabe o que é certo, sabe o que é errado. Tá? E se ela faz o que é certo, o que diz a lei? Então é isso que Paulo está dizendo. Vocês são judeus, vocês conhecem a lei, mas vocês não obedecem a lei. E o gentil que não conhece a lei, ele faz de coração, ele obedece a lei sem conhecer a lei. Não tem muitas pessoas assim, irmãos? Não tem muitas pessoas boas, não tem muitas pessoas que praticam bem, não tem muitas pessoas que são muito melhor do que crente. Nós falamos, tem muitos aí que estão no mundo que é muito melhor do que crente. Agora veja, então ele vai falar assim, ó, pois mostram, o verso 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Então veja bem, falando nisso, então Paulo, ele enxergou coisas que os irmãos não enxergaram. Por exemplo, quando Jesus estava crucificado lá, sendo crucificado, eles viram que nós estávamos sendo crucificados juntamente com ele? Não, mas Paulo viu. Eles viram que ali naquele momento Jesus estava riscando o escrito de dívida que havia contra nós, que estava derrubando aquela parede de separação entre nós e os gentios. Eles estavam vendo isso? Não viram, mas Paulo viu. O Senhor fez ele ver, está vendo? Então aquilo que estava por trás dos bastidores, do que eles estavam vendo, eles eram testemunhas oculares, né? Mas Paulo enxergou algo que estava por trás dos bastidores. E isso está aqui para nós, irmão. Por isso que Paulo chama do meu evangelho. O meu evangelho. Parece que ele está se gloriando, né? O meu evangelho. Mas o evangelho é boa notícia. Olha só. Ele diz assim, a minha boa notícia para vocês é essa. Agora já parece que não é orgulho, né? Mas quando eu falo, meu evangelho, parece que é orgulho. Mas quando eu falo, a minha boa notícia para vocês, o Senhor me fez ver. Não é para mim, é para vocês. Então que coisa linda, né? Tá vendo, irmãos? Então eu pergunto para você, essas pessoas lá no grande trono branco, para onde é que elas vão? Aonde o Senhor vai lançar tudo no lago de fogo? Não, não vai. Para o Senhor, irmão, basta uma bondade. Uma bondade, irmãos, para não lançar no lago de fogo. O Senhor disse assim, lembra que ele disse? Eu tive fome e me desse de comer, eu tive sede e me desse de beber. Eles falaram, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Ali ele não está falando dos irmãos. Lembra que ele fala assim, ó, a resposta dele, ele fala assim, ó, mas quando nós fizemos isso? Ele falou assim, ó, quando vocês fizeram a um desses pequeninos meus irmãos. Tá vendo? Então quem estava lá? Os bodes, as ovelhas e os irmãos. Porque nós estaremos juntos com o Senhor. Então, basta uma bondade, irmão. Quando uma pessoa faz o bem para você, que você é um filho de Deus, você é um sacerdote, abençoa essa pessoa, fala assim para ela, o Senhor, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus por essa bondade que você fez, que isso não seja esquecido pelo Senhor naquele dia.
Já pensou, irmãos? Vocês têm a chave do reino. Abençoa aquela pessoa. Lá naquele dia o Senhor vai lembrar. Que coisa linda. Claro que quem vai julgar é o Senhor. Não se mete nisso. Não se mete. Não se mete que você vai criar confusão. Não se mete. Graças a Deus. Né? Nós só vamos estar vendo. Sabe quem que nós vamos julgar? Nós vamos julgar o quem? Os parricidas, os homicidas e os anjos caídos. Fica fácil para nós, não. Aí fica fácil. Mas esse tipo de juízo, que esse aqui não, esse aqui sim, não entra nisso, não. Você vai se surpreender com muita coisa. Entendeu? Não entra aí que é um campo perigoso para nós. Por isso que o Senhor diz, não julgueis nada antes do tempo. Não julga nada, irmãos. Não julga. Muitas coisas podem mudar. Hoje é uma maneira, amanhã é outra. Né? Então, não julgue nada. Uma pessoa pode ser como Manassés, né? Viver toda uma vida desgraçando e desgraçando a vida do povo, mas chegar no fim da sua vida e ele se arrepender. E o Senhor dá a vida a ele. Imagina, né? Como o Senhor é bom, né? Ô Jesus amado, o Senhor é... Irmão, vocês pensam que o Senhor tem prazer na morte do ímpio? Não tem. Não é que tem nós. A gente vê que esse bicho vai para o inferno, vai para o lago do fogo, não é assim que nós metemos as pessoas. Essa desgraça morra logo, vai para... O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. O Senhor não tem. O Senhor faz de tudo para ele se arrepender. Então, esse é o coração do Senhor. Então, irmãos, esse lugar foi feito para essas pessoas. Foram feitos para essas pessoas. As nações foram feitas para essas pessoas. Mas as nações, ela não tem luz. Vamos lá no capítulo 60. Vamos ver como é que o Senhor descreve esse novo céu e nova terra. Isaías, capítulo 60. O Senhor descreve esse novo céu e nova terra. Veja bem. Os povos. Então vocês imaginem. A cidade tem luz, certo, irmão? Nós vimos lá. A cidade tem luz. As nações dos salvos, daqueles que foram salvos, andarão na sua luz, na luz da cidade. Então, quem tem luz é a cidade, certo? Mas se todo mundo ficar lá dentro da cidade, o que vai acontecer? Aquela cidade vai brilhar, não é verdade? Tá, ela vai ficar bonita, né? Quem chegar lá perto vê, tal. Mas e daí? Como é que faz? Se a cidade, se não tem sol, não tem lua, como é que as nações estarão? Está escrito aí. Olha aqui, ó. Levanta-te. Capítulo 60, verso 1 de Isaías. Levanta-te, resplandece, porque já é chegada sobre ti a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Está falando de quem? Da Nova Jerusalém. Você vai ver que aquele texto que João falou lá no capítulo 21 é essa profecia aqui. E ele vai dizer aqui no verso 2: pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Está vendo? Então veja, então como é que vai estar os povos, as nações? Escuridão, claro, não tem sol, não tem lua. Então ela está dizendo, vocês têm que sair aí de dentro da cidade. Vocês têm que trazer luz para nós. Levanta-te, resplandece, porque essa luz já vem sobre ti. E essa luz é o que, irmãos? É a glória. A glória dela. Lembra quando Jesus, quando subiu lá no monte, que o rosto dele brilhou como o sol? Então, esses moradores da cidade, eles terão a glória de Deus. Ela terá, está escrito lá em Apocalipse 21, ela terá a glória também. Então, por isso é que a cidade tem portas, ela tem muros para fazer separação, mas ela tem portas. Essas portas não se fecharão nem de dia nem de noite. Para a gente entender, apesar de não ter sol, não tem nada, não tem dia, não tem noite, mas para que a gente entenda. E esses moradores da cidade, então, eles têm que levar essa luz para as nações. E é isso que fala aqui, ó.
Verso 3: E as nações caminharão à tua luz, e os reis para o resplendor da tua aurora. Tá vendo? Vamos voltar lá em Apocalipse, capítulo 21. Então, você vai ver aqui escrito a mesma coisa, você vai ver escrito isso no verso 23, nós estamos repetindo, nós já tínhamos dito antes, mas nós estamos repetindo, para que você possa entender agora a diferença dos habitantes da cidade. Por que tem essa diferença? Aqui, essas nações, a gente sabe que essas nações, elas foram, o Senhor preparou, certo? Então, vamos lá, volta aqui no verso 23 do capítulo 21 de Apocalipse. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o cordeiro e a sua lâmpada. Mas e as nações? Elas precisam de luz? Elas não terão sol, nem terão lua. Certo? Lembra? A escuridão cobre os povos. Certo? Aí ele diz então, esses moradores das nações dizem o seguinte: levanta, sai daí, traga para nós a luz do Senhor. E aí é o que está escrito no verso seguinte, verso 24. E as nações dos salvos andarão na sua luz. A luz de quem? Da cidade, irmão. Não é do Senhor. Ela sim tem a do Senhor. Mas as nações andarão à luz da cidade. Porque o Senhor, ele não sairá do trono. O trono dele, olha no capítulo 22. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. E ali jamais haverá maldição. Nela, ao verso 3, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então, nela é onde, irmãos? Na cidade. Eu estou insistindo isso com os irmãos. Estou insistindo, para que você leia e você entenda. Nela estará o trono. O Senhor estará no trono. Quem vai servir o Senhor vai servir diante dele no trono. Não é ele que sairá da cidade. Quem levará luz para as nações são os moradores da cidade. Mas isso é o que o Senhor nos fala, irmão. Nós somos o quê? Nós somos lâmpada, luz, sal, não é isso? Se você agora já não exercita isso, se você não faz isso agora, como que você será lá? Né? Não se pega uma lâmpada e se coloca debaixo do velador, mas no ponto mais alto da cidade. Então você é colocado pelo Senhor aqui, ali, nesse trabalho, aqui, naquele lugar, para que você brilhe diante dos homens. Para que eles vejam a vossa luz e glorifiquem a vosso Pai. Então, quando você vê Paulo falar lá em 2 Timóteo, ele fala algo muito importante, irmãos, do que nós temos falado acerca do trabalho de Deus na nossa vida agora. Então ele olha 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2. Veja aqui. Olha o que ele fala, que coisa importante. Porque ele está chamando Timóteo, ele está exortando Timóteo. Por quê? Porque ele já começou a perceber que não só Timóteo, mas muitos irmãos naquela época já não era mais a coluna e baluarte da verdade, que ele fala no capítulo 3 de 1 Timóteo. Aqui já se tornou uma grande casa, com vasos de honra e vasos de desonra. Então ele já estava vendo essa grande casa, já se tornou uma grande casa. A igreja de Deus
Ela não é mais coluna e baluarte da verdade. Se nós olharmos hoje para a questão da cristandade, de um modo geral, não fala que os irmãos que estão dentro de denominação não são irmãos. Tem muitos irmãos lá dentro, né? Sardes fala sobre isso. Muitos lá podem estar mortos, mas lá tem os que andam de branco. Em todo lugar o Senhor tem seu testemunho, sempre terá. Em todo lugar o Senhor terá os seus remanescentes. Nunca emita juízo aonde você não sabe, você não conhece, entendeu? Então não a ninguém julgueis antes do tempo. Se você quiser julgar, né, julga você mesmo, que você também nem você mesmo você vai conseguir julgar. Então, você consegue julgar você mesmo? Nem você não consegue julgar você mesmo. Como é que você vai julgar o outro? Não julgue, irmãos. Lembra? Lembra de Elias? Ele achou que só tinha ele. Olha que presunção. Só tenho eu, Senhor. Só eu sobrei. Ah, você não... Eu tenho 7.000 que não dobraram o seu juízo. Ele não estava vendo. Mas Deus estava vendo. E como isso é importante. É como Deus vê, não é como você vê. E se você tem esse orgulho, se você acha que você é alguma coisa que é melhor do que os outros, você já começou errado. Você não é bem-aventurado. Você já é orgulhoso, você não é pobre de espírito, você não está com o seu caminho certo. Abaixa a tua bolinha aí, vai para baixo, né? Porque todo outeiro vai ser abaixado. Todo outeiro será abaixado. Abaixa a bolinha, vai para baixo, né? Porque esse orgulho só te leva para mais longe do que você precisa do Senhor. Você precisa pôr tua boca no pó. E talvez haja esperança. Porque o orgulho é um assunto muito difícil de tirar da gente, sabe? Nós se achamos superiores, a gente acha que nós somos melhores. Não somos nada. E tem muitos irmãos aqui que carregaram uma vida cristã, um peso desse, achando que vocês eram melhores do que os outros, que vocês tinham uma visão melhor do que os outros, que vocês caminhavam num leito do rio, a qual vocês eram um leito do rio, e o Espírito corria sobre vocês, que vocês eram igreja e os outros não eram igreja, que vocês eram irmãos e outros são chamados de primo. Irmão, que presunção é essa, meus irmãos? Que orgulho espiritual é esse? Vai levar para onde, meus irmãos? Vai levar para onde? Para onde que você vai? Você deveria estar chorando por aqueles irmãos. Você deveria estar chorando por aqueles que não têm entendimento, que ainda não entenderam o seu chamamento. Nós precisamos chorar, meus irmãos. Você precisa primeiramente abater, pedir. Se você é orgulhoso, pede para Deus abater esse teu orgulho. Vai para baixo, entendeu? Vai para baixo. O Senhor deixou o trono dele para baixo. Ele é um exemplo para nós, para que a gente siga as suas pisadas. Ele se humilhou e tomou a forma de servo. Ele se humilhou e foi até homem obediente à morte de Cristo. Esse é para que a gente siga, porque o que vai para cima, um dia vai para mais baixo ainda. E o que vai para baixo, um dia irá para cima. Porque esse é o orgulho de Satanás. Satanás, ele foi para cima, para cima, para cima. Ele era serpente, se tornou o diabo Satanás, vai se tornar o dragão, mas a queda dele vai para onde, irmão? Para o mais profundo do abismo lá no fogo. Lá o Senhor fez ao contrário. Ele se humilhou, se humilhou, se humilhou, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Qual é o caminho que você quer tomar? De Satanás ou do Senhor Jesus? Esse é o nosso caminho, nosso exemplo, né? Para que a gente siga as suas pisadas. Então, aqui se tornou essa grande casa. E essa grande casa, meus irmãos, ele vai dizer aqui, diante de Timóteo, vendo toda aquela situação, porque na verdade, irmão, essa foi a última carta de Paulo. Essa foi o final, o último peso que ele tinha no seu coração para passar para os irmãos. Mas, então eu sinto esse mesmo peso de deixar para vocês tudo que eu posso deixar para que vocês, sabe, é essa mesma palavra que Paulo está falando, que eu quero falar para vocês. É a mesma palavra que ele diz assim, ó. Verso 8 diz, lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Por que ele fala isso, irmão?
Desculpa, 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 8. Então veja bem, irmãos, por que que ele fala isso? Lembra-te de Jesus Cristo, que é filho de Davi. Porque ele está dizendo o seguinte, que Jesus não é só o Salvador, ele não é só o Cordeiro, ele é filho de Davi. Isso fala de um reino, isso fala que o Senhor voltará. Então não pense somente que Jesus é o Salvador, ele é rei também. Nós temos, além desse chamamento, também o seu reino, né? Quando você nasceu de novo para ver o reino e entrar no reino. Ver e entrar, certo? Como é que você vê? Uma vez que você nasce de novo, como é que você entra? Pelo Espírito. É assim que você entra no reino, né? Então é aí que o próprio Senhor passa a estar reinando em você e depois você estará reinando com o Senhor. Então aqui ele vai dizer agora o seguinte, pela qual, verso 9, sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória. Está vendo? Então tem uma salvação, não tem? A salvação nas nações, no novo céu, nova terra, ela é uma salvação. É ou não é? Todo salvo entrará no novo céu, nova terra. Não tem dúvida, irmãos. Todo salvo entrará no novo céu e nova terra. Então, se você participar da primeira ressurreição, você não entra em juízo. Você já vai direto para o novo céu e nova terra. Mas há uma salvação nesse novo céu e nova terra com glória eterna. Então, qual é essa glória eterna? São os moradores da cidade. Essa é a salvação com glória eterna. Porque a outra eles terão uma salvação, mas eles dependerão da glória daqueles que foram salvos com glória eterna. Então aí é que está a diferença, né? Dos que reinam, dos que serão reinados. Agora, alguém que foi salvo pelo Senhor, do grande trono branco, qual será a atitude dessa pessoa? Qual será a atitude, irmãos, dessa pessoa? Quando ela realmente se encontrar, aquele que diz, Senhor, mas eu tive fome, me desse, mas quando eu fiz isso, quando você fez a esse pequenino, meu irmão, lembra que você fez isso para ele? Lembra que ele estava preso e você foi visitar ele? Lembra quando ele estava nu, você vestiu ele? Lembra? Você fez a mim. Aí ele vai falar assim, Senhor. Aí vai dizer assim, ó, entra, possui esse reino. Isso aí já estava preparado por Deus. Já estava preparado, irmãos. Porque o Senhor sabia qual seria o destino da humanidade. O Senhor sabia já que haveria esses três grupos de pessoas na humanidade, né? Os perversos, os que são contra Deus, os justos, né? Os bons, os justos e os filhos de Deus. Então o Sabião já sabia e ele tinha já que preparar isso, né? Antes da fundação do mundo. Você pode ver que o Cordeiro já foi conhecido antes da fundação do mundo. Tudo isso já foi conhecido antes da fundação do mundo. E ele vai falar aqui, ó. Então, irmãos, se a salvação ela fosse o final, eu não precisava sofrer para que vocês alcancem a salvação que é em Cristo com glória eterna. Não precisava. Mas a salvação que é em Cristo com glória eterna, ele vai falar aqui agora em seguida. Fiel é esta palavra. Se, pois, já morremos com ele, também com ele viveremos. Amém? Você já morreu com Cristo? Você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Né? Amém? Amém. Então você nasceu de novo. Tá. Mas e agora? É o fim? Não. Vamos ver. Se perseverarmos com ele também, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então veja bem, se perseverarmos com ele, reinaremos. Então esse é o ponto, irmãos, do vencedor. Lembre-se disso, vencedor não é para uma pessoa, por exemplo, todo o trabalho que eu faço não tem sentido nenhum na questão de ser um vencedor. Sabia disso? O que eu estou fazendo aqui? Eu posso dedicar toda a minha vida
Isso não tem sentido na questão do vencedor. Porque eu posso fazer isso, irmãos, fazendo com iniquidade. Eu estou aqui porque eu estou procurando glória de vocês. Eu estou aqui porque eu estou procurando reconhecimento de vocês. Eu estou aqui porque eu quero ver no final aquela caixinha cheia, que eu quero sair daqui com a minha carteira cheia da oferta que os irmãos vão fazer para mim. Eu posso estar fazendo isso. Mas o que o Senhor vai me dizer naquele dia? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome. Ali não é ímpios, irmão. Ninguém chama Jesus de Senhor senão pelo Espírito de Deus. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não fizemos muitas maravilhas, não expulsamos demônios. Mas eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Ele nos negará. O Senhor me negará. Se eu estou aqui com esse coração, o Senhor me negará naquele dia. O que impede você de entrar, irmãos, no reino como ele, de ser um vencedor, é você mesmo. Aqui está dizendo, se o negarmos, o que eu estou fazendo quando eu estou buscando o meu interesse, a palavra iniquidade. Iniquidade é eu fazer alguma coisa em benefício próprio, em meu favor. Eu estou vivendo nesse mundo, eu quero tudo do Senhor, eu quero tudo que eu puder o Senhor me dá. Me abençoa, Senhor, me dá um carro novo, uma casa nova, me dá dinheiro, eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero tudo do Senhor. Entendeu? Mas eu quero tudo para viver para mim mesmo. Eu quero me satisfazer com as coisas de Deus. Isso se chama iniquidade. Mas quando eu ando 1.300 quilômetros para chegar aqui, para estar aqui com os irmãos, num coração, derramando meu coração em vocês, desejando que vocês recebam o que o Senhor colocou, me encarregou de trazer para vocês, e eu sair daqui e vocês receberem, esse será o meu galardão. Porque o que eu estou fazendo com os irmãos é equidade. Eu posso sair daqui, os irmãos falarem, não, irmãos, nós não temos condições de ajudar o irmão, nós temos que pagar as coisas aqui, para nós ficou complicado. Falei, irmãos, não se preocupe, não se preocupe com isso. Eu não vim aqui para isso. Não preciso. Quero dizer para os irmãos, não preciso. Então, quando há um coração assim, isso se chama equidade. O que eu estou fazendo em favor de todos. Estou fazendo em favor de Deus, estou fazendo em favor do Senhor Jesus, estou aqui servindo ao Espírito Santo, eu estou aqui fazendo em favor dos irmãos, isso se chama equidade. Então, isso vai te impedir, irmão. E não importa como você tem vivido aqui, reunido, partimos o pão hoje. Você tem ouvido o Senhor. Vamos ler Lucas 13. Você pode negar o Senhor. Como que você nega o Senhor? Quando você deseja as coisas para você mesmo, irmão, e não para o Senhor. Você não foi criado, nem foi comprado para viver para você mesmo. Você foi criado e comprado para ser do Senhor, para ser dele, para ser propriedade exclusiva de Deus. As suas coisas, a sua vida, a sua família, seus bens, isso é palavra santo. Eu fui comprado para ser dele. E agora eu me santifico ainda. Eu vou oferecendo todas as minhas coisas ao Senhor. Tudo que eu tenho ao Senhor. A minha vida, os meus bens, as minhas coisas, passou a ser do Senhor. De verdade, irmão. Não é aquela oferta corbã, sabe como é que era a oferta corbã? Eles iam lá e davam oferta, mas eles ficavam aqui e gastavam aquela oferta. Que oferta desgraçada é essa? Eu dou para o Senhor, mas lá e pego e gasto. Jesus amado, cada coisa. Lucas 13, olha só, nós estamos no assunto daquela palavra, ao que vencer, ao que vencer. Lembre, meus irmãos,
Você tem uma carreira cristã ainda, tá? Lembra daquilo que eu estava falando para você? Quando é que você tem que ser vencedor? Quando? Vai ter uma segunda etapa lá na frente? Depois que o senhor voltar, você ainda vai ter chance de você não ser agora, de você ser depois. Irmãos, para com essa baboseira toda, irmão. Se você não for vencedor, você vai ficar aí na grande tribulação. Irmão, para com essa baboseira toda. A questão da palavra, irmão, o que ele está dizendo aqui, entende? É que não importa em que situação você esteja, em qualquer situação, você tem condições de ser um vencedor. Se você chegar lá na grande tribulação, você vai ser um daqueles mártires. Lembra lá no capítulo 7 de Apocalipse? Que eles vieram do norte, do sul, né? Tinham palmas nas mãos, eles estavam vestidos de vestes brancas. E daí o ancião perguntou para João, quem são esses? João falou, não sei, Senhor. Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Lembra que eu não leu aquele texto lá? Quando se voltaram para os descendentes dela, sabe quem é aquela mulher no deserto? É a parte mais frágil da igreja. Não se preocupe. Se você é a parte mais frágil, não se preocupe com isso. Porque ali está dizendo que eles serão guardados no deserto. Se você tem medo de você ver o seu filho sendo pego ali, as pessoas, como é que eu vou fazer de chegar assim, cortar meu filho no meio e mandar o negar Jesus? Não se preocupe com isso, Senhor. O Senhor, ele fez a promessa, a igreja mais simples, que ele falou, eu sei que vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra e não negaram meu nome. Não se importa se vocês são fracos, se vocês não têm pouca força, mas vocês precisam guardar a sua palavra e não negar o seu nome. Não negar o seu nome. Está vendo? Porque os que não negam o Senhor reinarão com o Senhor. Então, essa parte mais frágil, o Senhor diz assim, que eu os guardarei da hora da promoção que há de vir sobre a terra. Essa igreja mais frágil, mais fraca, aquela mulher no deserto que será levada, essa é a parte mais frágil da igreja. Mas os que terão condições de ser mártires, eles estarão lá, estarão prontos. O menor deles será como Davi naqueles dias, irmão. Imagine toda a graça do Senhor. Né? Então não tenha receio em modo nenhum. Você não é se você não é vencedor agora, não é uma grande tribulação que você vai ser vencedor. Ah, não, para com essas baboseiras. Desculpe, irmãos. O tempo de vocês serem vencedor é agora. É nesse tempo. É o tempo que vocês têm. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o juízo começa por onde? Começa pela casa de Deus. Pedro fala sobre isso. Então, ele fala do tribunal de Cristo. Então, o tempo da sua caminhada cristã é agora, irmãos. É agora. É o tempo que será contado no tribunal de Cristo. O que você fez aonde? No corpo. No corpo. Vamos dizer que você morreu fisicamente, certo? Tá. Vai ser julgado o que você fez no corpo, o bem e o mal. Como aqueles, lembra que Jesus foi lá embaixo e pregou aos espíritos em prisão? Lembra lá? Para que eles fossem julgados o que eles fizeram no corpo, ainda que eles tivessem espírito. Então eles estavam lá em espírito, mas eles não foram julgados em espírito. Era pelo tempo que eles viveram aqui, na carne, no corpo. Então, esse é o nosso tempo. É o tempo de vida que nós temos diante de Deus. Esse é o seu tempo. É o tempo que você tem diante de Deus. Esse tempo é que será contado. Certo? E você, lá em Apocalipse, ele fala... Eu vou voltar aqui em Lucas 13, mas eu quero que você leia aqui em Apocalipse, capítulo 14, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 14, verso 13. Ele vai dizer algo assim. Olha bem, o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos. Não é isso que Paulo está falando? Os que
se perseverarmos com ele, reinarão. O que é perseverar? Perseverar o que é, irmão? Na fé, no amor ao Senhor, na sua caminhada cristã, na sua caminhada. É isso, perseverar nisso, irmão. É como você começou, você ir até o final. E você sabe que a caminhada, qual é a medida de caminhada de Deus para você ser um vencedor? É o mais fraco, é o mais frágil. Deus pegou o mais frágil, o mais fraquinho e falou para ele: você vai ser a medida de um vencedor. E o resto? Sabe que Deus usa a medida do homem, né? Sempre a medida do homem. Sempre a medida do homem. Sempre Deus vai usar a medida do homem, nunca a medida de Deus, porque senão ninguém passaria. Então o Senhor usa a medida do homem. Sabe qual é a medida que o Senhor usa para o vencedor? O mais frágilzinho entre nós e entre todos. É o mais frágilzinho. Porque se ele não conseguir, aí como é que faz, irmãos? Mas o Senhor tem que dar possibilidade para ele conseguir também. Então é esse que... Agora, se o mais frágilzinho, o Senhor dá graça para ele conseguir, aí ele pode exigir de nós também, não pode? É claro que pode. Então veja aqui, ó. Presta atenção no texto. Está aqui a perseverança dos santos, daqueles que guardam os seus mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Tá. Quando é que se dará a sua perseverança? Quando que será contada a sua perseverança? Quando o Senhor te dizer assim, ó, você perseverou até o fim. Tem que ser aonde? No fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele está dizendo, aqui está a perseverança dos santos. E aí ele vai dizer no verso 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Claro, morreu no Senhor, é um bem-aventurado. Sim, diz o Espírito, para que descanse os seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. As obras que vão ser julgados, lembra que Jesus diz, eis que cedo venho e comigo eu trago o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. É segundo as suas obras. As suas obras seguem. Mas vão me dizer que as suas obras são más. O que vai seguir você? Vai seguir. Tem jeito de você deixar aqui? Aí você vai dizer assim, não. A hora que eu ressuscitar assim, aí eu vou me transformar naquele ser espiritual assim maravilhoso, né? A pessoa mais espiritual e gloriosa quando eu ressuscitar. Não vai. O que nós falamos agora? Muitos me dirão naquele dia. Tá vendo, irmão? Vai chegar naquele dia. Essas pessoas vão se defender diante do Senhor ainda. Elas vão se defender quando as obras delas... E eles só vão saber dessas obras lá também. Se você morrer agora fisicamente, suas obras seguem. Mas já chegou o juízo? Não. Não chegou o juízo. Ela te segue, está lá com você. Né? Ela só vai aparecer aonde? Lembra que Paulo fala? Que o fogo provará a obra de cada um. E a palavra diz, e se as nossas obras se queimar, sofrerá ele um detrimento. Se elas permanecer, se a obra que você tem está em ouro, está em Deus, está em prata, na pessoa de Cristo, está em pedras preciosas, no Espírito, elas vão se permanecer. Aí diz o seguinte, mas o tal será lançado no lago de fogo, é isso? Não, o tal será salvo, ainda que pelo fogo, porque o Senhor ali não está julgando salvação, o Senhor está julgando as obras, as suas obras. Então, as suas obras, naquele dia se revelarão. Não vai ser revelado antes. Vai ser naquele dia. E aí, naquele dia, como que ele vai chegar, ainda vai se defender diante do Senhor? Se você tivesse lá, aquela pessoa espiritual, totalmente espiritual, você ia chegar lá diante do Senhor com a cabeça baixa assim, e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, Senhor.
Oh, Senhor, eu profetizei, eu fiz aquelas coisas, mas eu fiz em favor meu mesmo. Senhor, tem misericórdia, Senhor, de mim. Era assim que você faria. Mas não vai ser assim. Porque você ainda vai defender, você vai dizer, Senhor, mas não foi tão ruim assim. Entendeu? Você vai dizer, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. As virgens insensatas chegaram, dá do óleo, dá do óleo. Ô, irmão, dá do seu aí. Eu vivi insensato aqui, você prudente, e vamos chegar lá nós dois. Não, um pouquinho do seu aí. Tem jeito, não tem jeito? Não.